Jânio tem 60 anos, é engenheiro mecânico, servidor público federal. Ele mora com a esposa nesse apartamento na Asa Sul, área nobre da capital do país. Jânio cuida da saúde com suplementos vitamínicos e minerais, mas com a chegada da seca ao Planalto Central, a saúde do engenheiro oscila. Com o ar seco surgem infecções virais e bacterianas. O Jânio é diagnosticado com alguma doença e recorre aos antibióticos e anti-inflamatórios. O problema é que ele não sabe o que fazer com o medicamento vencido ou o que sobrou. Resultado, vai tudo para o lixo comum. A nossa maior preocupação é não comprar medicamentos demais para depois perder, né? Atingir o prazo de validade e perder aqueles medicamentos, né? Então essa sempre foi a nossa maior preocupação, mas com relação ao descarte... Milhões de brasileiros fazem a mesma coisa que o Jânio. E olha que o filho dele é estudante de medicina. Ele é honesto, nunca conversaram a respeito do descarte correto dos medicamentos. Pergunto se ele tem noção do prejuízo que esses produtos podem causar na natureza e, consequentemente, nas nossas vidas, contaminando solo e água no lençol freático. O suspiro já responde nossa pergunta. Jânio se defende. Realmente, eu nunca tinha parado a pensar, então não posso tecer grandes considerações sobre isso, né? Mas dá para imaginar já, assim, né, rapidamente algum impacto, né? São muitos impactos, Jânio, e é por isso que tem gente fazendo de tudo para mudar esse cenário. O Brasil é o 6º mercado mundial em volume de medicamentos vendidos. A estimativa é de que os brasileiros gerem mais de 10 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, não há no país um sistema adequado de descarte desses produtos. Nós não temos uma política pública nacional estabelecida. Se tentou isso para se atender ao disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicada em 2010. Essa política preconiza que os setores econômicos devem dar destinação ambiental final adequada aos resíduos das suas atividades, e uma das cadeias econômicas que foi abrangida por isso é a de medicamentos. Não há, então, oficialmente, um sistema para a coleta dos medicamentos vencidos e em desuso da população no Brasil neste momento. O que existe são iniciativas pontuais em alguns estados brasileiros. Javier é farmacêutico, professor universitário, e faz parte do grupo de trabalho de homeopatia do Conselho Federal de Farmácia, no Paraná. Ele sabe de cor o caminho que o resíduo químico vai percorrer. Esse medicamento vai para a rede de esgoto, pode esse esgoto ser submetido a tratamento ou não, mas o fato é que esses resíduos de medicamentos vão permanecer longo tempo ali e mantendo as suas propriedades intactas, podendo exercer influências importantes no meio ambiente e também podendo trazer riscos à saúde humana e de outros animais. O Conselho Federal de Farmácia é rigoroso, defende que não existe medicamento sem risco. Por isso, se venceu ou sobrou, é preciso fazer o descarte de forma correta. Caso contrário, os resíduos de medicamentos sempre encontram um caminho para voltar a fazer parte da nossa vida. E de um jeito que ninguém quer. O impacto em nossas vidas ocorre de várias formas, como ilustra essa cartilha do Conselho Federal de Farmácia. A água da torneira, do poço ou da cisterna, chuva tóxica e até alimento contaminado ao ser regado com água quimicamente imprópria. Vai para o rio, vai para o cano de esgoto, vai para o sistema de abastecimento de águas. A água que a gente tem tratada no país, nós não temos tecnologias ainda em utilização para remover os restos desses medicamentos. Então, fatalmente, na água potável que a gente usa, então a água de abastecimento da população, tem traços de medicamentos. Se você não sabia disso e quer mudar esse quadro perigoso, algumas dicas são importantes. A primeira delas é usar medicamentos apenas quando for realmente necessário, com indicação profissional. Os remédios também devem ser mantidos nas embalagens originais no momento do descarte. Os postos de coleta são farmácias, supermercados ou unidades básicas de saúde. A outra dica talvez caia como uma luva para você. Muita gente tem o costume de ter uma farmacinha em casa. Inevitavelmente, alguns medicamentos sobram ou vencem e aí precisam ser descartados. Falta a gente ter um sistema nacional de logística reversa de medicamentos que garanta que a maior parte desses resíduos sejam coletados
a população leve esses resíduos para pontos de coleta adequados, esses resíduos sejam coletados por empresas ambientalmente licenciadas, essas empresas levem esses resíduos para centros de tratamento, né, para que esse resíduo não provoque mais os danos ambientais que provoca. O sistema de coleta de medicamentos em desuso precisa ser mais eficiente, e esse é o desafio. Para saber os pontos de coleta, você pode acessar o site descarteconsciente.com.br. Lá, os endereços estão disponíveis para quase todos os estados do país. Eu acho importante que a população, nos seus estados, cobre das autoridades de saúde e de meio ambiente que haja pontos de recebimento dos medicamentos inservíveis para que elas parem de fazer o descarte ambiental inadequado no vaso, no lixo, na pia, no ralo, porque esses resíduos vão retornar para nós. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra como é possível todas as farmácias recolherem medicamentos descartados. É daqui a pouquinho. Pesquisadores da Universidade de Ludum, na Suécia, e do resto do mundo trabalham duro para impedir o aumento da contaminação da água por medicamentos descartados de maneira incorreta. Os estudos mostram casos até de alteração genética em peixes, que teriam sido vítimas de resíduos de drogas vendidas em farmácias convencionais ou de manipulação. A coordenadora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, Isabel Zanetti, lembra que a Lei de Resíduos Sólidos em vigor no Brasil desde 2010 não resolve a maior parte dos problemas quando se trata de logística reversa. Como já mostramos aqui no Meio Ambiente por Inteiro, logística reversa é a obrigação do fabricante de produtos poluentes de recolher o que sobra para descarte. Mas acontece que poucos segmentos industriais foram regulamentados em câmaras setoriais para o recolhimento do material descartável. Por enquanto, a logística reversa abrange pneus, baterias, óleo automotivo e lâmpadas. Com os medicamentos vencidos ou em desuso, há ainda falha de conduta do consumidor. Eu vejo que não há orientação para as pessoas. Muitas pessoas jogam no vaso aquele medicamento que sobrou e não tomou, ficou curado, e aquilo ali vai por meio do esgoto, vai percolar os nossos lençóis freáticos e contaminar a nossa água, o nosso solo. E não só as pessoas também, não é? A fauna, a flora, todos ficam prejudicados. Qual é a diferença do desenvolvimento de fiscalização e controle no exterior para o brasileiro? Eu penso que no exterior eles estão há mais tempo nessa discussão. Então, nós ainda estamos, engatinhando. E países como a Alemanha, Inglaterra, vários países, do exterior já caminham há muito tempo, então eles têm legislação. E nós ainda não temos. Precisamos de acordos setoriais, precisamos de legislações específicas. Temos algumas, mas não as necessárias. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com esse advogado. Ele explica que no Brasil, a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que os resíduos perigosos devem ter tratamento especial. O uso indevido do medicamento, e todos os problemas que ele pode causar, perfil de solo, contaminação de água, causa resistência de pragas e doenças. Então, deve-se dar ao resíduo médico tratamento específico. No que se refere à questão hospitalar propriamente dita, ela já está resolvida através de resoluções e regulações referentes à destinação final de resíduos, seja através da Anvisa e do CONAMA. Avaliando o que a professora disse, dá para perceber que o quadro de contaminação ambiental por descarte inadequado de medicamentos está longe de ser resolvido no país. As indústrias de lâmpadas fluorescentes, de óleo de carro, de pneus, eles são obrigados a receber o seu resíduo. E as outras? E as outras não ainda, não estão todas ainda nesse trâmite de discussão. Isso depende de que exatamente? Ou de quem? Olha, depende, não é? Tem
tem um gargalo muito grande que é o preço, né? A indústria não quer recolher, porque ele vai ter um trabalho imenso. Imagina uma indústria de refrigerantes recolhendo todas as garrafas PET. Né? Os pneus, eles são obrigados, está lá a lei, quando você compra um pneu, você vai pagar, já está escrito ali, devolva seu pneu usado, que a própria indústria vai reciclar. Mas eu penso que é, como nós já falamos, é muita discussão, não é? Legislação e multa. Doutora em resíduos sólidos, a professora Zanetti qualifica de grave o quadro de contaminação provocada por descarte de medicamentos sem o menor controle. Qual é o risco desses medicamentos afetarem a saúde humana e toda a cadeia produtiva do planeta, professora? Olha, a saúde humana, nós vemos assim, não é? Temos muitos medicamentos que intoxicam as pessoas, dependendo da sua composição, não é? Tem problemas dermatológicos e até de doenças mais sérias. Hormônios, não é? por exemplo? Hormônios, certamente, muito de hormônios também. Então eu penso que é muito nocivo. E para a fauna e a flora a mesma coisa. Não é? Porque está percolando ali na água, né? Por exemplo, você falou dos peixes, né? Hermafroditas. Então essa questão hormonal, né? Que seria um hormônio para humanos, é claro que desestrutura, não é? Toda a parte dos peixes e da fauna. A saída para a água ser descontaminada e voltar a abastecer os consumidores seria o tratamento especial junto a quem faz o manejo de esgotos nas cidades. Mas seriam também necessários investimentos em laboratórios de última geração. Alguma empresa no Brasil, companhia de saneamento, tratamento de água, distribuição, tem condição de filtrar esses resíduos medicamentosos? Teria condições de filtrar, fazendo pesquisas e tendo toda essa cadeia, não é? Para que eles pudessem fazer análises da água. Hoje? Hoje também, já existe isso. Já existe? Existem laboratórios, sim, que podem perfeitamente detectar. Esse trabalho especial seria rateado por todos os consumidores. E poderiam, não é, até acrescentar no preço, vamos dizer, né, da água. Você estaria tomando uma água, não é, 100% potável, não é? Penso que sim. A filtragem pode resolver parte do problema da contaminação, mas o melhor caminho é a educação do consumidor quanto aos riscos do descarte químico incorreto. A Flávia é farmacêutica há 9 anos e tem uma revelação importante a fazer. Quando eu aprendi no estágio, a gente descartava na descarga. Soltava o do blister e descartava na descarga, porque o meio público não tinha o descarte para vir coletar. Descarga do banheiro, está dizendo? Do banheiro. E como estagiária, quantos quilos que você jogou no toalete? Eu não sei te falar não, mas foi muito, quebrava minhas unhas tudo. Esse aprendizado inadequado marcou a vida de Flávia, para o bem. Em 2015, veio a ideia de melhorar sua relação com a natureza, a partir dos elementos químicos que manipulava. O que fazer com a sobra dos medicamentos não utilizados ou vencidos? Já tem quase 3 anos que a gente começou com a campanha. Quando a gente começou com 2 quilos por mês e já chegamos a 30 quilos. Esses 30 quilos é só nessa farmácia aqui, nesse ponto de coleta? Não, são 3 unidades que a gente tem de ponto de coleta, outra em Águas Claras e outra na Asa Sul. E por que você começou a fazer isso? A gente começou por procura do próprio cliente mesmo. Alguns clientes chegavam, a gente descartava para ele, mas a gente não tinha um local para o próprio cliente colocar. Os 30 quilos de resíduos de medicamentos coletados mensalmente são incinerados por uma empresa especializada. Se você costuma ir à farmácia comprar medicamentos, é bom verificar se essa farmácia mantém uma estação de coleta para produtos que não estão sendo mais utilizados ou remédios vencidos. É aqui que eles devem ser depositados. Essa daqui é a farmácia da Flávia. Ela mantém esta estação e mantém também essa coleção aqui de flyers com um texto explicativo falando dos males que os medicamentos causam ao meio ambiente e à saúde humana quando descartados de maneira errada. É importante. Não são só os medicamentos comuns da farmácia, até os manipulados devem ser descartados de maneira correta. Eu tenho um exemplo aqui de medicamento para ser descartado. Ele está aqui, olha. Eu vou até mostrar esse medicamento aqui. Ele foi produzido no dia 21 de julho de 2017 e a validade dele é até o dia 20 de janeiro de 2018.
portanto, completamente vencido, né? Eu vou olhar esse medicamento, tem bastante aqui dentro, vou voltar para o frasco e vou fazer o que manda o protocolo de preservação ambiental. Eu vou fechar o medicamento, aliás, vou pegar também esse algodão, botar aqui dentro, tudo vai ser devidamente incinerado e vou fazer isso aqui, ó. Joguei. Agora a natureza pode ter um pouco mais de saúde e você também. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira visita um hospital que faz a gestão correta de todos os resíduos sólidos. Voltamos já. Você poderia imaginar que 1 quilo de remédio descartado de forma errada é capaz de poluir 450 mil litros de água? A pesquisa foi divulgada pela Companhia Brasil Health Service em parceria com a Universidade de São Paulo. O manejo com medicamentos exige cuidado na hora de vender, consumir e até no momento do descarte. Vimos até agora que jogar remédio no lixo comum, no ralo da pia ou no vaso sanitário pode trazer vários problemas à natureza e, consequentemente, à nossa vida. O descarte em lixo comum contamina o solo, onde a carga química é depositada. Quando jogado no vaso sanitário ou pia, algumas substâncias passam pelas estações de tratamento de esgoto, escapam da filtragem convencional e podem ser encontradas na água potável. O Meio Ambiente por Inteiro foi até a Companhia de Abastecimento do Distrito Federal, a CAESB. O coordenador de operações explica que o tratamento de fármacos na estação de tratamento de água é avançado. Se utiliza oxidantes ou carvão ativado para fazer a remoção, mas apenas quando a concentração é elevada. Apesar da complexidade do tratamento, a CAESB garante que no Distrito Federal o trabalho tem gerado bons resultados. Há 3 reservatórios de água que abastecem a população. A filtragem precisa ser rigorosa. São 3 grandes, né? Santa Maria, o Descoberto e o Lago Paranoá, recentemente. O Santa Maria e Descoberto não tem lançamento de esgoto contínuo neles. O Lago Paranoá tem a Etnorte e Etsul, que é esgoto tratado, né? O efluente tratado das estações. Foi feito medições no lago e não detectou níveis elevados, traça, nanogramas. Voltamos a falar com o advogado Rodrigo Justus. Ele explica que a responsabilidade pela gestão do resíduo descartado é amparada pela lei batizada de logística reversa. Aquilo que sobra, seja por estar vencido ou porque não foi utilizado, a responsabilidade é do setor farmacêutico. O que ocorre hoje é que há um vazio, essa regulação ela não aconteceu. Existe até uma norma da ABNT que tem valor perante o Código do Consumidor de como isso deve ser feito, mas quem deve pagar a conta é o que hoje se discute. Enquanto isso não se acerta, esse destino inadequado, jogado no lixo, jogado no vaso sanitário, muitas vezes o produto, né, esse destino acaba sendo, vamos dizer assim, impróprio, é o que está acontecendo hoje. E o que vemos também são iniciativas de grupos de farmácia, de pessoas preocupadas com o assunto, mas depois que isso tudo é recolhido, é preciso ser dado o destino, incineração ou um tratamento específico para cada substância. Mas tem gente preocupada com o assunto. Nossa reportagem foi até o Hospital da Criança, em Brasília, que faz a diferença na vida de centenas de crianças e adolescentes com câncer e doenças crônicas. O Hospital da Criança usa modelo gestão de resíduos sólidos moderno. Como a entidade atende milhares de pacientes por mês, você imagina a quantidade de medicamentos que circula por aqui. Para não vencer ou desperdiçar, é preciso ter uma boa governança. Aqui nós temos um cuidado, um cuidado, diria até que compulsivo, de fazer com que essa situação não ocorra. Porque a perda de um medicamento por conta de não cumprir a sua validade, significa um prejuízo para a instituição. E no caso específico desse tipo de material, de medicamentos,
além do prejuízo da perda do material em si, ainda é agregado um novo prejuízo, que é pagar alguma empresa especializada nessa área para dar um destino final adequado a esse material. Aqui, no Hospital da Criança, o resíduo sólido é classificado como orgânico, químico, infectante e reciclável. A expectativa é de que nos próximos meses consigam ter também a separação do material radiativo. Quando sobra alguma medicação, o descarte é feito neste container. O funcionário do hospital sempre pesa o material. 3 vezes por semana, uma empresa recolhe os resíduos que são incinerados em um galpão em Cidade Ocidental, Goiás. Por mês são recolhidas quase 2 toneladas de lixo infectante químico. Para cada quilo, o hospital paga R$1 à empresa. Vocês fazem uma visita técnica lá, vão acompanhar o que está sendo feito com o material que eles levam daqui? Sim, via de regra, nossos fornecedores, a gente faz um acompanhamento deles. Nós realizamos visitas técnicas na maioria dos nossos fornecedores. E no caso do lixo, ainda mais, é uma coisa muito mais relevante, né? Então, esse é feito periodicamente, nós fazemos uma visita ao setor. De acordo com o panorama... O Meio Ambiente por Inteiro recebeu um vídeo gravado pelo celular do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Carlos explica que, de acordo com o panorama de resíduos sólidos, no Brasil são coletadas pelos municípios 700 toneladas por dia de resíduos vindos do sistema de saúde, o que representa em torno de 220 mil toneladas por ano. Nem todo esse volume tem destinação adequada e muito desses resíduos que têm um potencial infectante vão parar em locais a céu aberto ou sem nenhuma proteção do meio ambiente, contaminando o solo, contaminando os recursos hídricos e trazendo uma série de problemas como o risco de disseminação de epidemias e endemias por conta da contaminação, da periculosidade desses resíduos. Por outro lado, Carlos reforça, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos determinar a obrigatoriedade da logística reversa de medicamento em desuso, o descarte de medicamentos ainda é um grande desafio. O descarte inadequado desses medicamentos, pelo qual nós não sabemos o volume ainda disponível no Brasil, porque não tem nenhum estudo, nenhum levantamento nessa linha, acaba trazendo esse descarte inadequado uma série de riscos para o meio ambiente, para a flora e para a fauna, porque as reações químicas da decomposição desses medicamentos, que são produtos químicos, no meio ambiente, pode trazer uma série de problemas e isso realmente já, com estudos comprovados, traz um desequilíbrio, sendo bastante preocupante essa situação atual. O recado é direto, lugar de medicamento não é na natureza. Você está fazendo a sua parte? O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!